Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Eu sou Luciano Teixeira. E eu sou o Fábio de Lima. Juntos vamos até o 12h45 com muitas informações para você. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Tem muita informação, Fábio, tudo que acontece aqui no Legislativo Paulista, né? E mais, a gente leva aí diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates do plenário, os assuntos das comissões, não é isso? Isso mesmo, Luciano. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Fábio, nós vamos dar uma conferida aí na programação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo desta quinta-feira. Luciano, daqui a pouco, às 10 da manhã, reunião da CPI, Violência Sexual contra Estudantes do Ensino Superior, com a finalidade de apreciar a pauta com 2 itens e proceder às oitivas do reitor do Centro Universitário FEI, professor Dr. Gustavo Donato, e da advogada conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, doutora Marina Ganzaroli. Às 2h30 da tarde, realização da 86ª sessão ordinária, expediente. Isso mesmo, Luciano. E às 4h30 da tarde, 86ª sessão ordinária, ordem do dia. Pois é, com muita informação, a gente vai aí a um giro de repórteres, né, via Skype. Quem fala com a gente agora, Luciano, é a Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda. Qual é a informação que você traz aí pra gente? Bom dia, Luciano. Bom dia, Fábio, e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, hoje eu vou falar da reunião da CPI das quarteirizações, que aconteceu ontem em ambiente virtual e foi acompanhada pelo Luciano Teixeira. Bom, ontem os deputados receberam 2 convidados. O senhor Wilson Melo Neto, que é presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimento e Competitividade, a Investes SP, e também o senhor Cleudson Garcia Montali, que é médico anestesista. Esses 2 convidados participaram para prestar esclarecimentos para os deputados. Os requisitos e o processo da contratação de profissionais e equipamentos na área de saúde, além do trabalho técnico que é realizado nos hospitais e nessa área de gestão, foram debatidos pelos parlamentares durante o encontro de ontem. Vou começar falando um pouquinho sobre a participação do senhor Wilson Melo Neto, que na reunião de ontem afirmou que a Secretaria de Saúde pediu auxílio à Invest SP para compreender melhor o mercado e os fornecedores de respiradores, especialmente, os provenientes da China. Vale lembrar que esses equipamentos se tornaram fundamentais durante a pandemia do novo coronavírus, justamente para ajudar as pessoas que acabaram sendo infectadas pelo vírus e desenvolveram a forma mais grave da doença. O convite para a participação do presidente da agência foi feito pela deputada Janaína Pascoal, do PSL, que também participou da reunião e questionou, a razão pela qual, mesmo a secretaria tendo um contato direto com as empresas, ainda assim ter ali a participação de um outro elemento nessa negociação. E o presidente da agência, então, esclareceu que a instituição atuou apenas ajudando na análise de documentos e informações, além também de visitar as repartições públicas chinesas. Como eu citei logo no início, na reunião de ontem ocorreram 2 oitivas, que são justamente quando os deputados recebem autoridades, especialistas, enfim, para prestar esclarecimentos. O Cleudson Garcia Montali, que é médico anestesista, também participou do encontro de ontem. Ele responde na justiça a uma ação em que ele é acusado de integrar um grupo especializado em desviar dinheiro da área da saúde por meio de contratos milionários com municípios e organizações sociais.
Atualmente, esse médico está cumprindo a prisão preventiva por peculiato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e corrupção. O convite para que ele participasse foi feito pelo deputado Edmir Chedi, do DEM, que durante a reunião questionou justamente, né, esse suposto esquema que foi denunciado pelo GAECO, e o médico se defendeu descrevendo a tese do processo da promotoria. Então, essa CPI, né, como a gente sabe, aí tem como foco nos trabalhos, né, apurar, investigar irregularidades nos contratos de quarteirizações, como até o próprio nome do grupo de trabalho diz, né, contratos firmados em convênios, parcerias e outros tipos de ajustes entre o governo do estado e o terceiro setor. Vale lembrar também que esse grupo de trabalho é presidido pelo deputado Edmir Chedi, do DEM, e tem na vice-presidência a deputada Analice Fernandes, do PSDB. Então, é um grupo que vem se reunindo de forma online. Então, esse encontro que eu citei também foi feito assim, mantendo todas as questões de segurança, mas dando continuidade a esse trabalho aí na Assembleia Legislativa de São Paulo. E até os deputados enfatizaram no final da reunião de ontem da importância de receber autoridades e especialistas, né, ouvi-los, obter informações, esclarecimentos, como uma forma até de auxiliar os deputados desse grupo de trabalho a construir, a criar projetos de lei com o foco de regular as contratações. Então, essa reunião aconteceu ontem, né? A CPI das quarteirizações, a gente sabe, vem se reunindo, né, durante a semana de forma online, e você pode acompanhar sempre tudo aqui na Rede Alesp, e se por acaso você perdeu alguma parte da reunião, pode assistir na íntegra no nosso canal do YouTube. Fábio e Luciana, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Amanda Nascimento falando aqui com a gente. Pois é, o que a Amanda falou, né? Quer dizer, você quer acompanhar o processo legislativo, é só entrar aqui, assistir a TV, a Alesp, a Rede Alesp. Né? Se você perdeu a reunião, você pode depois ir lá no canal do YouTube e assistir, enfim. E durante a transmissão ao vivo, que está aqui na TV Alesp ou no próprio YouTube, você pode participar através do chat lá, né? É importante essa participação aí do cidadão nas questões aí que envolvem a Assembleia Legislativa e envolvem o Estado de São Paulo de uma maneira geral como um todo, não é isso? Eu mesmo, Luciano, porque a gente está aqui às vezes ao vivo, às vezes a gente está gravando algum programa, né, produzindo algum programa, então muitas vezes eu recorro ao YouTube e acabo assistindo coisas que durante o dia eu não tive tempo de acompanhar, né? Então essa facilidade hoje em dia do YouTube, não tem como você não tem desculpa para não acompanhar a nossa programação e não ficar por dentro do que está acontecendo no Legislativo Paulista. Pois é, Fábio, continuando aqui, o deputado Disseu, falando em atividade legislativa, né? O deputado Disseu Dalben, do PL, está cobrando do governo do estado a instalação de barreiras de proteção entre as pistas da rodovia Virgínia Viel Campo Dal Horto, importante via de acesso dos moradores da cidade de Sumaré à rodovia Anhanguera. Isso mesmo, Luciano. O objetivo é oferecer mais segurança aos motoristas. A rodovia possui guardrail em alguns trechos, mas se faz necessária a instalação de barreiras de proteção em toda a extensão da via, a fim de evitar que acidentes aconteçam. O parlamentar solicita que todas as medidas que garantam a mobilidade e a segurança dos motoristas sejam adotadas pelos órgãos estaduais responsáveis o mais breve possível. Os ofícios foram encaminhados ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, à Secretaria Estadual de Logística e Transportes e também ao vice-governador Rodrigo Garcia. Pois é, Fábio, falando um pouco aí de quinta-feira, né, esse friozinho que tá fazendo aqui na cidade de São Paulo, tá chovendo, né? Eu gosto, viu, Luciano? A gente que fica no home office, às vezes, acaba não vendo, né? A gente grava programas aqui para a Rede Alesp, né? Fica, enfim, o dia inteiro trabalhando de casa. A gente às vezes não vê o que está acontecendo lá fora, né? E aí quando vai ao mercado, quando vai a fazer alguma coisa... Eu ontem saí à noite, por exemplo, para ir ao mercado. Vi que estava chovendo, estava frio, eu sem casaco, sem blusa. Agora de manhã, né? Deu para ver um pouco esse climazinho. A gente está na primavera, quase verão, novembro, quase dezembro.
e tá esse friozinho, que não deixa de ser gostoso, assim, esse friozinho. Eu gosto, e hoje em dia as estações do ano não tem muita lógica, né? Apesar de a gente estar na primavera, a gente teve dias de bastante frio aí, né? Muita gente até reclamando do frio. Então, quer dizer, hoje não faz muito sentido. Às vezes chove quando deveria estar calor, faz calor quando deveria estar frio e chovendo, mas esse tempo que tá esta semana, um tempo mais friozinho, eu gosto bastante. Então, vamos chamar o pessoal. E você que tá em casa, o que você acha, né, desse friozinho que tá fazendo aqui em São Paulo? Você prefere frio ou calor? Frio ou calor? Dá para participar aqui no nosso chat da Rede Alesp. Entra lá, dá a sua opinião, que a gente vai ler aqui no ar aqui, né? Vamos acessar aqui, vamos chamar o pessoal para participar para essa discussão. Outra questão também que eu acho que é importante falar e que está todo mundo acompanhando, eu fiquei ontem o dia inteiro acompanhando, eleição americana, né? Como que nós aqui no Brasil temos um sistema de votação mais moderno que o americano, não é isso, Fábio? Exato, quer dizer, nós temos muitos problemas, né? Não vamos aqui listar os problemas do Brasil. Todo país tem problema. Mas nós temos muitos. Agora, em relação à eleição, realmente eu fico olhando a eleição americana e é difícil entender como é que eles escolhem um presidente lá, viu? Por mais que cientistas políticos expliquem, jornalistas expliquem, eu fico olhando e falo, nossa, mas pra que complicar tanto, né? Pois é, né? E eles também teve vários problemas lá. Bem, Fábio, agora a gente vai para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar com a Celeste dos Santos, que é promotora de justiça. A doutora Celeste nos fala sobre o polêmico caso aí da Mariana Ferrer e a decisão do estupro culposo, né? Para quem não sabe, o caso da Mariana Ferrer é um caso que chamou atenção aí na internet, né, Fábio? Quer dizer, o depoimento dela, uma matéria, uma reportagem do Intercept Brasil, falando aí sobre, mostrando o vídeo do depoimento da Mariana Ferrer numa audiência, né? E ela sendo tratada de uma maneira, vamos dizer assim, Fábio, não muito usual, né? Na justiça. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é a doutora Celeste. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia. Doutora Celeste, bom dia. É o Fábio que está falando, tudo bem? Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Doutora, esse caso realmente chamou bastante atenção e, infelizmente, de uma forma negativa, a forma que foi tratada a jovem que realmente sofreu um estupro e que, na hora de dar o seu depoimento, passou por uma situação, no mínimo, constrangedora. Os meios de comunicação chamaram a forma que foi ali dada a sentença, chamaram de estupro culposo. A senhora avalia que essa decisão pode servir de base para alegações de decisões semelhantes, ou seja, criar uma jurisprudência, doutora? E queria também aproveitar e complementar sua pergunta, entender a sentença do juiz, né? Parece que essa história do estupro culposo, existe aí uma falha, os veículos de comunicação deram aí a notícia de uma forma que não condiz muito com o que está na sentença ali, né? A gente queria entender, né, Fábio, o que diz a sentença e essa história do estupro culposo. Bom, de maneira nenhuma, estupro culposo não é acolhido pela nossa legislação, não existe essa figura jurídica, é um fato atípico, né? Me parece que houve uma absolvição porque se entendeu relacionada à insuficiência probatória. A questão principal foi a forma como a moça foi tratada durante a audiência, que ensejou, inclusive, a instauração pelo Conselho Nacional de Justiça de um procedimento investigatório. Isso porque quando a pessoa é vítima de um crime, ela já tem todos os traumas e efeitos decorrentes daquela prática delitiva. O sistema de justiça ele não pode ser em si mesmo uma forma de revitimização. Não pode ser mais traumático a vítima buscar justiça do que não buscar. Me parece que esse é um caso emblemático que desestimula as vítimas de estupro a procurarem os órgãos formais de controle, o Poder Judiciário, a polícia,
por não serem acolhidas, por não terem as suas histórias validadas. Uma coisa é se entender que não se conseguiu comprovar o fato e haver uma absolvição, evidentemente, por falta de provas, o que não parece que seria o caso, mas isso eu deixo a cargo do meu colega promotor de justiça que analisou o processo na sua integralidade. Porém, o artigo 201, parágrafo 6º do Código de Processo Penal diz que a vítima ela tem o direito de ser tratada com respeito à sua intimidade, à sua vida privada, à sua dignidade. Nós precisamos aprovar o quanto antes um estatuto da vítima, para que nós tenhamos uma relação do Estado não só com o agressor. Então, o agressor é aquela pessoa que tem todos os direitos e garantias, e a vítima não teria nenhum direito. Então, ela poderia até ser vilipendiada, como o caso da Maria Ferrer, que aconteceu, foi um vilipêndio à sua integridade, à sua dignidade como pessoa humana. Nós precisamos ter, sim, capacitação dos órgãos públicos no atendimento às vítimas. Eu tenho um projeto, que é o projeto AVARC, que foi premiado em 2018 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que justamente visa revolucionar essa forma como é tratado o nosso sistema processual penal. A vítima ela não pode ser só um instrumento para o atendimento de uma finalidade, se ele vai ser considerado culpado ou inocente. Então, para além dessa questão repressiva, nós precisamos prevenir a prática de novos crimes. E por prevenção, se fala em acolhimento da vítima também, porque a vítima que não é acolhida, a vítima que não tem a sua história validada, aquela que não tem garantia do seu direito à saúde, assistência médica, essa vítima, ela é em si própria um potencial agressor. Eles são eixos que são interconectados, vítima e agressor. Então, por isso que tem essa urgência, nas redes sociais pode-se observar que está um clamor popular pela aprovação do projeto de lei 3890 de 2020, de autoria do deputado Rui Falcão, que é o projeto de lei de Estatuto da Vítima. Nesse caso das vítimas especialmente vulneráveis, como são as vítimas de delitos sexuais, elas teriam direito à técnica do depoimento sem dano. Como que seria isso? A vítima ficaria numa sala com um psicólogo, em outra sala ficaria o juiz, o promotor ou advogado, eles se comunicariam por vídeo e as perguntas seriam traduzidas pelo psicólogo de uma forma que não impactasse e nem ofendesse a dignidade da pessoa humana da vítima. Isso seria assim, um ponto principal. Para ontem isso já deveria estar funcionando no nosso ordenamento jurídico. Outra coisa que nós precisamos diminuir o número de vezes que a vítima é ouvida. Porque se ela já superou uma barreira, um obstáculo, procurando ajuda, procurando os órgãos oficiais de controle, é preciso que desde esse primeiro momento isso já seja registrado em mídia audiovisual e que seja dado valor probatório pleno à sua oitiva. Para você chamá-la de novo, para repetir a mesma história em juízo, isso teria que ter alguma justificativa. E o advogado ele deveria ser responsabilizado. Então, chicana processual não é justificativa para você, não seria uma justificativa pelo Estatuto da Vítima, para se você chamar novamente uma vítima com a única finalidade de que ela seja ofendida, tenha a sua integridade como mulher, como pessoa humana ofendida. Doutora Celeste, o que a gente viu ali foi exatamente isso, né? Foi ultrapassado esse limite da dignidade humana. A gente tem até a Mariana pedindo ajuda para o juiz, né? Falando, doutor, excelentíssimo, né? Enfim, não dá para ser ofendida aqui, né? Eu estou até buscando aqui. Gostaria, ela falou assim durante o dia, gostaria de respeito, doutor, excelentíssimo. Infelizmente, a gente vê pela conduta ali do advogado que isso já deve ter acontecido, enfim, né, pode ter acontecido outras vezes. Tem gente que fala
que isso é comum de acontecer na justiça. Eu já vi alguns depoimentos, né, principalmente de algumas mulheres sobre o assunto. E a conduta do juiz ali, né? O juiz não deveria ser o mediador dessa história? Por que o juiz não fez nada? Que tipo de procedimentos, né, podem acontecer? Primeiro com o advogado que desrespeitou a vítima e segundo com o juiz que não fez a intervenção quando deveria fazer. Bom, ao juiz é dado poderes que é de manter a ordem em audiência. Isso ele já foi instaurado um procedimento pelo Conselho Nacional de Justiça e eles, eu acho que eu prefiro aguardar o que o Conselho Nacional de Justiça vai falar sobre o assunto. O advogado ele também está sujeito à apreciação da sua conselho, né? A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão de ética e prerrogativas. Então, ele também poderia, eventualmente, ser sancionado caso a Ordem dos Advogados do Brasil entenda que ele não atuou de forma a colaborar com a administração da justiça. Que a advocacia está na Constituição com uma finalidade específica, que ele é essencial à administração da justiça. Me parece que ele não atuou dessa forma colaborativa. Você pode sim defender o seu cliente, ter o pleno exercício de direito de defesa, sem necessidade de se utilizar de estratégias ofensivas à dignidade da pessoa humana. Então, doutora, pegando o gancho nisso que a senhora está falando, o fato desse advogado mostrar fotos da vítima, mostrar fotos em ocasiões que nada tem a ver com o caso que está sendo julgado ali, não é um pouco alimentar aquela coisa que às vezes a mulher que tem culpa de ser estuprada pela saia curta, pelo vestido curto, pela roupa mais justa, não é essa visão machista, mais uma vez, sendo disseminada, mesmo que seja no julgamento? Sim, com certeza, é essa visão machista sendo disseminada e a gente não pode ter ilusões, porque nós só vamos comparar com esse vício do estupro da mulher sendo subjugada pelo homem quando os homens se comprometerem em não reproduzir esse tipo de comportamento, em punir com rigor os crimes de estupro, não aceitar nenhuma forma de violação à dignidade e liberdade sexual, seja dos homens, seja das mulheres, porque esse é um direito de dupla via, né? Pois é um direito de dupla via e geralmente, assim, continuando nessa linha de punições, né, de análise, quer dizer, agora que o caso explodiu nas redes sociais, eu estou vendo desde anteontem, né, várias manifestações, todo mundo revoltado com o depoimento, com a reportagem, com o conteúdo, né, da reportagem. Geralmente essas punições, né, isso vai ser analisado, essas punições para os agentes aí do direito, elas são exemplares, elas são brandas? O que tem acontecido aí em outros casos semelhantes, doutor? Eu não conheço outros casos semelhantes. A rigor, a grande maioria dos agentes públicos, eles atuam dentro dos limites da legalidade e são realmente muito preocupados com essa atenção dada às vítimas de crime. Mas doutora, depois desse relato, apareceram vários relatos na internet de pessoas e de advogados, inclusive, dizendo que o que aconteceu durante essa audiência não é uma exceção. Dizem que é muito comum de acontecer, né? E são processos que muitas vezes estão em segredo de justiça. O que pode ser feito para mudar essa postura, né? E esses relatos, chegaram muitos relatos aí falando dessa questão que, infelizmente, essa conduta do advogado e do juiz ali não é algo, não chega a ser exceção das exceções e que isso acontece, às vezes, no judiciário.
Bom, eu não posso falar propriamente condutas em audiência, porque eu, como promotora de justiça, assim, nunca participei de uma audiência em que houvesse esse vilipêndio à figura da vítima. Muito Entendo. pelo contrário. Aliás, nunca permiti também, porque o promotor de justiça pode pedir para indeferir as perguntas. Também é uma atuação do promotor de justiça. Eu acredito que os atores processuais como um todo, eles têm que estar comprometidos com uma finalidade que é esclarecer se houve ou não a prática de um crime, respeitando tanto a dignidade do agressor quanto a dignidade da vítima. Isso é dever, não é faculdade. O que me parece que tem havido algumas decisões jurisprudenciais um tanto controversas. Por exemplo, recentemente saiu no Conjur, me chocou uma decisão judicial que diz que estupro de vulnerável só existe se há conjunção carnal. Isso é algo assim totalmente absurdo. Primeiro, que estupro de vulnerável são as vítimas que são menores de 14 anos, ou ela tem alguma deficiência mental, ela é incapaz de oferecer resistência. Especialmente em se tratando de criança e adolescente, a prática nos mostra que a última coisa que o agressor faz é manter conjunção carnal com a vítima, porque ele mantém um longo relacionamento de abusos, de toques, seja na vagina, seja no pênis, colocar sentado. O abusador sexual infantil, ele tem essa característica, ele só consuma a conjunção carnal quando ele vai descartar aquela vítima e partir para uma próxima. Antes disso, já teve todo um histórico de abusos e agressões. Então, imagina que você interrompe esse histórico, que vai punir aquele agressor, que normalmente é aquele que abusa de criança e adolescente, é um abusador serial. É uma pessoa que não vai abusar só de uma criança. E vem o Tribunal de Justiça de São Paulo com uma decisão absurda de que tem que provar que teve conjunção carnal. Aonde está escrito isso na lei? A gente está falando não é nem de estupro de mulher, estupro de vulnerável, que o estupro normal a pena é de 6 a 12 anos. Estupro de vulnerável, o legislador já conceituou como um crime mais grave, a pena mínima é de 8, a máxima de 20 anos. Então, esse tipo de decisão absurda me preocupa. Me preocupa aquelas decisões que são muito pouco acolhedoras das nossas adolescentes, por exemplo. Também já vi muita decisão judicial dizendo, não, mas ela tinha capacidade de compreender ou ela parecia ser maior de idade. Veja, parecia. Então, tudo isso visa o quê? Justificar a perpetuação desse caráter de dominação do homem sobre a mulher. Graças a Deus, estamos começando a ter doutrinadoras mulheres, até porque esse tipo de argumento é dado por doutrinadores homens e reproduzidos na jurisprudência dos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem agido de forma exemplar nesse caso, afastando todas essas alegações absurdas, já que se a lei fala que é vulnerável, não tem como você ficar querendo introduzir exceções que não existem. Mas a cultura da impunidade é muito forte no nosso país. O segredo de justiça não pode ser usado para fomentar a impunidade, ele existe para proteger a vítima do julgamento da sociedade, já que ela própria já se culpa por ter sido vítima daquele crime, raramente procura apoio da justiça. Quando ela procura apoio é de um amigo, de um familiar, da sua rede de apoio próprio. Porém, esse tipo de vítima já é aquele em que a pessoa ele seleciona especificamente, já vê que ele tem uma rede de apoio de amigos, de familiares, de escola fraco,
em que seria mais fácil a abordagem e a prática delitiva. Então, vocês vejam que a gente está numa realidade muito ruim, porque a vítima não tem como se resguardar, não tem para onde correr, daí a urgência de que nós tenhamos essa ação afirmativa em prol das vítimas e se abandone essa lógica binária Estado ofensor e que se admita que a vítima de fato integra a relação processual e ela tem direito a apoio, ela tem direito à informação, à comunicação, à reparação do dano causado. Muitas vezes eu peço indenização nas ações de crimes sexuais que eu proponho, e aí o ofensor fala: a vítima está fazendo isso por dinheiro. Não, ela vai ter que pagar psiquiatra, vai passar anos em psicólogo. Alguém precisa reparar esse dano que foi causado. Se não for ofensor, tem que ser o próprio Estado. Doutora Celeste, muito obrigado. Doutora Celeste dos Santos, promotora de justiça, falando sobre o polêmico caso aí da Mariana Ferrer, né, decisão de estupro culposo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Até uma próxima e fique à vontade para falar com a gente aqui sobre outros assuntos como esse aí. Obrigado. Bem, pessoal, para comemorar a aprovação do projeto de lei, o PL 711, de 2019, que inclui o Dia da Literatura Periférica no calendário de eventos de São Paulo, o deputado Carlos Gianazzi e o vereador Celso Gianazzi, ambos do PSOL, promoveram aí uma live com os poetas Márcio Vidal, Dinha, Maria Nilda Mota e Alay Diniz. E também com a professora emérita da UFRJ, Heloísa Buarque de Holanda, especializada em teoria da cultura. Aprovado pela Câmara Municipal em 16/10, o PL 711 foi enviado em 28 de outubro à sanção do prefeito, que tem prazo de 15 dias para se manifestar. A data escolhida para a comemoração foi 13 de outubro, aniversário de morte de Marco Pezão, que é cofundador do sarau da Cooperifa, ao lado de Sérgio Vaz. Segundo o deputado, existe aí uma vasta produção cultural em várias regiões da cidade. O que falta é financiamento público e divulgação. O deputado Carlos Gianazzi, que luta aí pela implantação de uma editora pública que incentive esses autores, né? O parlamentar conseguiu aprovar em 2015 a criação da editora estadual PL 484 de 2017, mas a iniciativa foi vetada. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Sargento Nery. Sargento, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. E primeiro eu quero dizer todo o meu repúdio ao caso da Mariana Ferrer, né? E dizer que os manipuladores do direito, seja advogado, promotores ou juízes, não podem ter essa postura. Infelizmente, a sanção é muito branda para essas autoridades. Não é como deveria ser. Mas fica aí toda a minha solidariedade à Mariana Ferrer. Fiz manifestações públicas nas minhas redes sociais e somos contra isso. Nós precisamos proteger cada vez mais a mulher. Inclusive, eu tenho um projeto contra a importunação sexual, né, que tem uma multa pesada para quem o faz. Então fica aqui todo o meu repúdio a essas autoridades e toda a minha solidariedade à Mariana. E a nossa solidariedade aqui do Jornal da Rede Alesp também, né? Para que esse tipo de conduta não aconteça mais, principalmente no ambiente da justiça, né, deputado? Com certeza, e parabéns pela cobertura de vocês, sempre isenta, sempre profissional, que é o que a população precisa. Parabéns aí a todos vocês da Rede Alesp. Tá certo. Deputado, o Ministério Público de São Paulo abriu aí um inquérito civil para investigar a aquisição por parte do governo do estado de São Paulo de 2.000 aventais cirúrgicos pelo custo unitário de R$270. Né? O contrato de 540 mil foi fechado com dispensa de licitação. O senhor veio aqui para falar um pouco dessa questão, né? Como é que o senhor vê esse tipo de contrato? Qual que é a análise que o senhor faz? O PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento, ele vem fazendo um trabalho de apuração das compras, dos contratos feitos pelo governo do estado, independente da secretaria.
E o trabalho do PDO é um trabalho isento. Nós não, infelizmente, o deputado ele não processa, não investiga e não julga. Então nós fiscalizamos e mandamos para os órgãos competentes. O senhor vocês enviaram para o Ministério Público, Sim, não foi isso? para o Ministério Público. Tá, Então nós fizemos aí, né, a fiscalização, fomos até a empresa, onde foi confeccionado. A priori a empresa não tinha nada de irregular e fomos analisar a fundo o contrato, né, dessa empresa. Descobrimos primeiro que a empresa era uma empresa nova, ela foi constituída em 2019. Ela tem um capital inicial de R$100 mil, nunca teve contrato algum com o Estado, é o primeiro contrato dela. E também o KNAI dela era para locação de vestimentos, não para confecção. Chamou a atenção, aí nós puxamos, está aqui na minha mão, nós puxamos aí a tabela do Tribunal de Contas do Estado. Estranhamente, o avental mais caro que nós encontramos, que foi feito bem na época da pandemia, custou R$68. O mais caro. Está na licitação por 270, é isso? Agora esse está 270. Uhum. E uma coisa que chamou muita atenção, todas as compras que tá na lista do Tribunal de Contas tem especificação do material. Essa compra não tem, só está lá aventais. E aí isso chamou muita atenção pelo valor e por não ter especificação. Aí o grupo, né, os deputados decidiram então representar no Ministério Público para que faça apuração. O Ministério Público acatou e agora está fazendo a investigação para realmente ver se houve ou não problema. Porque aí cabe ao Ministério Público fazer essa investigação e se houver realmente problema, cabe a ele fazer a denúncia à Justiça. Como é que estão as investigações, deputado? Nós não entramos ainda em contato com o Ministério Público. Eu acho que nós temos que deixá-los trabalhar de forma isenta, não pressionar, mas acredito que vem fazendo um belo trabalho, né? Já são, acho que 3 ou 4 denúncias que nós mandamos para o Ministério Público, foi aceita. A primeira, não sei se você lembra, dos 14 milhões em aventais que nós denunciamos, e o governador, depois de 3 dias, cancelou a compra. Então, a denúncia do Hospital de Campanha, também do AMB, onde nós fizemos a fiscalização, está em andamento, né? Vocês estiveram aqui, inclusive, na época do Hospital do AMB, falando sobre o resultado da visita, se não me engano, o tenente... não sei se foi o tenente Nascimento... Não, o tenente Coimbra. Tenente Coimbra. Sim, e todas essas representações estão em curso no MP. Nós tivemos uma reunião com o GAECO, apresentamos aí uma denúncia grave, onde vai envolver pelo menos 8 ou 9 municípios, autoridades de vários escalão, prefeitos, vereadores, secretários de Estado, secretários municipais. Então, o trabalho do PDO é um trabalho que realmente é o que tem que ser feito na Casa Legislativa. Para quem não sabe, PDO é Parlamentares em Defesa do Orçamento. Que denúncia é essa que vocês estão fazendo, que o senhor falou agora? Ainda está em sigilo, né? Tá. Mas envolve... tem a ver com esse momento de pandemia. Isso, tem a ver com o momento de pandemia, envolve vários contratos, é uma coisa muito alta, nós estamos falando de bilhões, né? E está com o GAECO para ser apurado. E nós temos convicção que nessas denúncias nós vamos conseguir trazer de volta o patrimônio público, o recurso público e colocar muitos culpados na cadeia. Houve então uma espécie de uma máfia, se aproveitou muito desse momento de pandemia para superfaturar gastos ou para comprar equipamentos que não existiam, que não chegaram às prefeituras? O que tem acontecido de uma maneira geral e qual foi o modo de operação dessas pessoas, deputado? Eu acho que você falou a palavra certa nesse caso, uma máfia. Felizmente, é uma máfia que envolve várias prefeituras, né, várias autoridades, onde eu tenho certeza que o Ministério Público vai fazer uma atuação ímpar quanto a esse trabalho monstruoso dessas autoridades. Falo monstruoso porque no momento tão difícil, né, da pandemia, aproveitaram para se beneficiar as suas vidas privadas. Quando envolve a vida privada e pública e ela se mistura, isso traz um transtorno para a sociedade. E nós precisamos coibir cada vez mais. E o PDO veio para ficar,
nós vamos fiscalizar cada vez mais, nós já estamos apurando outros contratos que já está na mira aí para enviar para o Ministério Público. Quais serão as próximas ações dos parlamentares, do PDO, do Parlamentares em Defesa do Orçamento? O que vocês vão fazer a partir de agora? Tem fiscalizações acontecendo? Vocês vão fazer aqui na capital, no interior? Olha, nós temos muita cautela para não se tornar atos e atitudes políticas. Então, por exemplo, nesse momento de campanha, nós paramos para não dizerem que nós estamos fazendo um trabalho político. Uhum. Então, após o segundo turno da eleição, nós já temos aí uma agenda de vistorias em empresas, né, e também visitas em setor públicos para continuar a fiscalização. Nós já temos na mira aí muitos contratos e nós vamos estar apurando e mandando para o Ministério Público. Eu quero dizer que o PDO, só esse grupo de 11 deputados, já conseguiu reter para os cofres públicos quase 2 bilhões em contrato e compras, que possamos dizer pelo menos irregulares. Eu não posso afirmar se há corrupção ou não, porque não cabe a mim processar e julgar. Cabe enviar a denúncia para o Ministério Público, igual vocês estão fazendo. E era bom até deixar claro para a população, porque às vezes eles pensam que o próprio deputado pode fazer tudo, e não pode, né? O deputado ele faz a fiscalização, envia a representação para o Ministério Público faz a sua investigação e se tem ou não, ele faz a denúncia ao judiciário ou não, que vai processar e julgar esse caso. Mas, geralmente, quando nós mandamos uma representação, nós já mandamos o trabalho praticamente feito aí ao MP para que ele possa trabalhar de forma mais confortável. Todo feito já também com a assessoria aqui da casa, né? A gente tem aqui na casa, por exemplo, a CPI das quarteirizações, que analisa aí também questões na área de saúde, né? Desvios também. Esse trabalho de vocês, ele pode resultar aí numa uma outra CPI aqui na casa. Existe aí um projeto, além de enviar essas denúncias, existe aí algum projeto aqui na casa que pode resultar? Vai depender da denúncia, deputado? Vocês vão ver isso mais para frente? Como é que vocês veem essa questão? Olha só, com a anuência dos deputados, né, apesar de eu liderar o grupo PDO, mas eu sempre estou em conversa com todos, eu criei um projeto de resolução para que fosse aberto a CPI, né, instalada a CPI, para apurar os gastos do Covid, que não foram poucos e de forma errônea. Como é que vai chamar essa CPI, se caso ela seja aprovada? CPI, gastos Covid? Isso, exatamente. Tá. Eu preciso de 63 assinaturas, não tem ainda. O Barba declarou apoio a esse projeto em plenário, então acredito que eu já tenho aí assinaturas do PT. Estou brigando aí com outras bancadas para que realmente possam assinar. A priori nós temos aí 18 assinaturas, ainda falta muita assinatura. Não é uma coisa fácil, né? A instalação de uma CPI sempre tem uma conotação política, mas na verdade não é esse o foco do PDO, não é criar uma conotação política, mas sim ter instrumentos para poder fazer realmente uma investigação séria. Porque com a CPI o deputado pode fazer a investigação. No caso do PDO nós não podemos fazer a investigação, nós só podemos fazer a fiscalização, que são dois termos, duas atitudes muito diferentes. Tô vendo aqui o pessoal nas redes sociais aqui, ó, falando PDO, fazendo muita diferença, falando um pouco aqui do caso da Mariana Ferrer também, o pessoal se manifestando, a Ana Silva dizendo que, a gente começou falando do caso da Mariana Ferrer, falando que esse juiz deveria ser afastado, o pessoal aqui dando parabéns pro senhor. Deputado, o senhor fez aí já um balanço dos trabalhos do PDO, né? Quando a pandemia acabar, o senhor acha importante que os trabalhos do grupo continuem, né? Quer dizer, essa fiscalização ela é muito bacana, ela é importante, é um papel da casa fazer isso, né? Fiscalizar gastos públicos, eu acho que é fundamental a gente ter essa fiscalização. Existe a possibilidade de depois da pandemia, se é que, né, tá tendo aí uma segunda onda, uma terceira, esse trabalho ele ganhar uma proporção
em outros setores também? Como é que o senhor vê o trabalho do PDO depois da pandemia e em outras questões também? O PDO não vai parar, nós vamos continuar com o trabalho, isso já foi afirmado no grupo. Pelo volume de recursos que foi gastos, aí eu acho que o PDO vai ter que trabalhar em 3 legislaturas aí para realmente fiscalizar, foi muito recurso. Mas é claro que a pandemia, mesmo com a exclusão da licitação, o administrador não pode se fazer de qualquer forma, ele tem que ter os parâmetros de segurança, precisa ter esse parâmetro. Agora, o que me deixou feliz, eu recebi um deputado do Rio de Janeiro, nós estamos em conversação, provavelmente no Rio de Janeiro vai ser montado também o PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento, lá na Alerj, né? E nós estamos conversando com outros deputados para que também o façam na Assembleia Legislativa dos seus estados. E por que isso? Porque o PDO é um trabalho ímpar, nunca na história da política brasileira, eu fiz uma pesquisa, houve um grupo de deputados, seja estadual ou federal, que fizessem a fiscalização de forma que nós fazemos, né? Sem cunho político, de forma isenta, técnica, né? Que realmente busque os problemas que a administração tem nas compras e nas contratações. Nós sabemos, por exemplo, o tamanho do estado de São Paulo, né? Para fazer uma contratação envolve muitos funcionários, né? Uma secretaria vai desde o governador aos seus secretários e também os seus diretores aí, né, que tem envolvimento nos contratos e nas compras. Uma coisa que eu tento buscar, que o estado de São Paulo ainda precisa melhorar, é a transparência dos seus gastos. Ainda nós não temos uma transparência. Parece que quer esconder alguma coisa. Então nós temos muita dificuldade em apurar os gastos e os contratos ainda do estado. A gente viu aí nos últimos anos, né, a Operação Lava Jato, esse combate à corrupção é algo que se espalhou não só aqui no Brasil, se espalhou para a América Latina. Muito ainda tem que ser feito. Como é que o senhor vê essa prática de corrupção que a gente vê muitas vezes, de uma certa forma, endêmica no nosso país, né? Uma iniciativa como essa está ajudando a combater a corrupção. Como é que o senhor vê a política e esse combate à corrupção, as próximas etapas aí desse combate à corrupção aqui no Legislativo Paulista, em outros legislativos também? Como é que o senhor vê essa questão hoje no nosso país? A corrupção é um sistema, né? Nós só vamos terminar com esse sistema acabando com os corruptos. Então, uma das... O senhor acha que dá para acabar com os corruptos? Tem. Uma das coisas principais hoje com as redes sociais é o próprio eleitor. Ele já tem que começar a excluir esses caras. Hoje nós temos aí prefeituras, um prefeito concorrendo a candidatura com liminar, né? Pessoas já com prestação de conta rejeitada. Então o próprio eleitor tem que expurgar essas pessoas da política. Esse já é o primeiro passo, né? Que é um trabalho, um evento social que nós temos que ter no país. Esse sistema de corrupção é um sistema que muitas vezes envolve poderosos de todas as autoridades, seja legislativa, judiciária, executiva, e estou falando aqui abertamente, né? Porque nós temos noticiário que o legislativo se envolve em corrupção, o judiciário se envolve em corrupção, o executivo se... Então os 3 poderes estão nesse sistema, mas através de quem? De pessoas. E essas pessoas que nós precisamos eliminar, expurgar do meio da política e do setor público. Esse é o primordial. Eu acho realmente o voto. Eu acho que a principal mensagem também que que o senhor está dando, o grupo tá mostrando para as pessoas, olha, corrupção tem punição, né? Quer dizer, você vai estar sendo investigado, você ir na prefeitura aqui da capital, do interior, no órgão público, né? As suas ações têm consequências, né? Deputado, tem aqui uma pergunta aqui de um telespectador. O pessoal está perguntando se o grupo de fiscalização aqui na Assembleia, se o PDO aqui na Assembleia está tendo adesão de outros deputados, né? Se o grupo tem perspectiva de aumentar aí nos próximos meses e nos próximos anos. Nós temos muita cautela em trazer deputados, porque nós não queremos que o PDO seja usado como palanque político.
O nosso trabalho é sério e técnico, é muito técnico. Então nós temos essa cautela. Por outro lado, no início dos trabalhos, principalmente quando nós fizemos a fiscalização no hospital de campanha do AMB, que não tem sentido nenhum de ter existido os outros 2 hospitais pelo tamanho que era o hospital do AMB de campanha, nós somos muito criticados no grupo de deputados, né? A maioria nos criticou. Então, para você ver, não é tão fácil o nosso trabalho. Até dentro da casa, às vezes nós temos críticas por estar fiscalizando e trabalhando em prol da sociedade. Mas também tivemos apoio de outros deputados que não fazem parte, mas também que nos apoiaram, até no trabalho. Mas o PDO vai continuar esse trabalho, nós vamos continuar fazendo a fiscalização, independente se o governo gosta ou não, independente se alguns deputados não gostem, nós precisamos mostrar para a sociedade que a Assembleia Legislativa existe e pelo menos uma parte ou uma minoria de deputados fazem o trabalho dele, que é de fiscalizar. Porque fica muito cômodo vir para casa e votar a lei e criar projeto. Mas o primordial é a fiscalização. Porque se você pegar o Brasil, eu como advogado, eu sempre falo, leis nós temos muitas e cada dia, hoje está sendo aprovada uma lei, né? Todo dia se aprova uma lei. O cumprimento dela é muito difícil. Agora, o que nós precisamos, o legislativo, que tem que ser feito, o primordial, é fiscalizar o recurso público. Nós precisamos fechar essa torneirinha para que sobre mais recurso para a saúde, para a educação e para a própria segurança pública. Deputado, como é que está aí a adesão dos órgãos de investigação? O senhor falou que as denúncias são encaminhadas para o Ministério Público. Como é que o senhor analisa hoje o trabalho do Ministério Público nessas investigações de corrupção? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, nós temos aí, quando nós fazemos a denúncia, pode ser feito, e fizemos já, né? A Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e a própria Procuradoria da União. E toda vez que envolve recurso federal, nós, é claro que acionamos aí as instituições federais. Quando é estadual, nós acionamos as instituições estaduais. Eu quero aqui parabenizar o Ministério Público, que vem sendo um parceiro, sempre nos atende, o próprio GAECO, quando nós precisamos de alguma informação, precisamos levar alguma representação, é muito bem recebido. O presidente do Tribunal de Contas do Estado também, quando nós fomos levar a representação, nos recebeu a representação pessoalmente, mas eu acredito e espero que seja mais célere, né? Que o trabalho dessas entidades também seja mais rápido, para que possa nos auxiliar também em outras demandas que estão aguardando na fila. Mas acredito muito nessas instituições, acredito muito no Ministério Público, acredito muito na nossa justiça, porque senão não tem o porquê de existir. Então, se há essa existência, nós sabemos que tem bons profissionais e que irão estar nos auxiliando aí nessas demandas. Tá certo, deputado Sargento Nery, do Avante, falando aí sobre o trabalho parlamentares em defesa do orçamento e da fiscalização em relação aos gastos, né, emergenciais durante a Covid-19. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista e pela sua presença aqui ao vivo no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês, sempre um trabalho maravilhoso, eu acompanho diariamente. E espero que vocês consigam levar para o público o que a grande mídia não faz, que é a verdade. A grande mídia, eu venho falando em todas as pequenas televisões, né, principalmente as regionais, que a grande mídia hoje, infelizmente, ela presta um desfavor à sociedade, porque ela encobre e vende a sua notícia. Contrário de vocês, que independente de qual o poder, sempre traz a verdade. Obrigado. Obrigado, deputado. Bem, pessoal, continuando aqui... Obrigado, deputado. Continuando aqui, a comercialização de animais em espaços públicos pode ser proibida, né?
A medida acatada aqui na Assembleia Legislativa impede a venda por meio de comércio ambulante em feiras livres e locais de circulação comum. A proposta é de autoria do deputado Jorge Caruso, do MDB, e o texto determina a penalização do transgressor com aplicação de multa no valor de aproximadamente R$5.000 por animal, de acordo com o governo paulista, e poderá ser dobrada em caso de reincidência. Segundo justificativa do projeto, a venda de mascotes muitas vezes configura maus tratos e condições insalubres. O deputado Adalberto Freitas, do PSL, destacou a questão. Quero ressaltar que é uma crueldade a maneira na qual os animais ficam expostos para venda nesses locais inadequados. Muitas vezes dentro de gaiolas, caixas, porta-malas de carros, em condições totalmente insalubres. Sem contar que todo o processo dessa venda de animais já vem errada lá do início. Muitas pessoas acabam forçando a cruz das fêmeas para gerar uma fonte de renda, sendo que a ideia de ter um animal de estimação está totalmente ao contrário de tudo isso. Animal não é brinquedo. Bem, pessoal, o parlamentar defende a adoção dos animais de rua e diz que essa situação de abandono poderia ser resolvida se a população tivesse um olhar voltado aí para eles, né? Já os estabelecimentos comerciais oficiais possuem os requisitos obrigatórios para o negócio, além de serem devidamente supervisionados. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, comentou aí o assunto. É um projeto importante, não é o ideal ainda, né? Porque ele proíbe em locais públicos, porém, aqui na justificativa ele fala, os animais deveriam ser comercializados em locais próprios e adequados, mas eu acho que não deveria haver comércio de animais. Mas, de qualquer forma, é um avanço, nós estamos avançando e queimando uma etapa importante nessa questão de dar dignidade aos animais aqui no estado de São Paulo. A medida ainda autoriza o poder público a utilizar o montante recolhido para promover ações que abriguem, protejam e que ressaltem os direitos dos animais. Com a relatoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, foi aprovado um texto substitutivo que exclui da regra os animais que forem destinados ao consumo. Cabe ao Ministério Público e às polícias militar e civil fiscalizarem o cumprimento da regra e impor as punições previstas. Pois é, pessoal, vamos de entrevista agora, é isso? É isso, pessoal. Entrevista. Vamos aqui para a entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Cristiano Marona, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e ele fala aí sobre o guia sobre políticas de drogas para municípios. Bom dia, Cristiano. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Estamos com som? Travou aí, né? Travou. Então, a gente estava falando antes de políticas aí dos animais, né? Existem agora projetos, por exemplo, que você que está em casa, está no condomínio, vê o seu vizinho maltratando o animal, você pode denunciar, né? E aí isso é um avanço e tal. O Cristiano acho que voltou, ele tinha travado aí, né? Internet. Bom dia, Cristiano. Você nos ouve? Ouço sim, muito bom dia a todos os que nos escutam. Perfeito. Cristiano, seja bem-vindo, obrigado aí por ter aceito aí o convite para essa entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. E eu quero começar a nossa entrevista perguntando o seguinte: qual que é o objetivo do guia sobre políticas de drogas para municípios, Cristiano? Bem, esse guia ele foi lançado pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas, que é uma rede que hoje conta com mais de 50 organizações da sociedade civil, que compartilha a ideia de que as políticas de drogas devem se afastar do sistema de justiça criminal e devem se aproximar de uma abordagem que garanta saúde, redução de danos e direitos humanos. A plataforma já tinha lançado no passado um guia sobre drogas para jornalistas. Em 2018, nós lançamos um guia sobre drogas para debater o assunto, né, aproveitando a eleição para cargos federais em 2018. E agora, em 2020, nós estamos lançando esse guia sobre política de drogas
nos municípios, né? O subtítulo da publicação é Um Convite à Inclusão em Tempos de Proibição. A ideia do guia é apresentar as principais diretrizes incidentes na política de drogas dos municípios, né? Para as pessoas interessadas em conhecer esse assunto, para candidatos ou mesmo para gestores públicos, né? Nós sabemos que o Brasil é uma federação, nós temos 3 níveis institucionais, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas é nas cidades que as pessoas vivem. E ao longo dos últimos anos, nós temos assistido a uma série de ações equivocadas nessa área, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, praticamente todos os últimos prefeitos garantiram nas campanhas eleitorais, antes de se eleger, que iriam acabar com a região, com o local na região central de São Paulo, do bairro da Luz, conhecido como Cracolândia, que é o que nós chamamos de uma cena de uso público de drogas, que congrega pessoas que muitas delas vivem na rua e, entre outras coisas, essas pessoas fazem uso de drogas, né? Então, a partir dessa constatação de que não apenas a sociedade, mas também muitos gestores públicos têm uma ideia equivocada, uma ideia liberticida, né? Uma ideia violadora de direitos e supressora da liberdade quando a gente trata de drogas, nós tivemos a ideia de produzir esse guia, que é de autoria de 2 mulheres que são especialistas no tema, a Natália Oliveira e a Melissa Azevedo, ambas com uma larga bagagem em conselhos municipais de políticas sobre drogas, né? Então, nós temos aqui no guia algumas recomendações que justamente são baseadas em programas que já foram apresentados, né? Então, nós identificamos o que nós chamamos de boas práticas em políticas de drogas municipais. Nós elencamos aqui algumas diretrizes relacionadas ao Pacto Federativo, algumas ideias sobre prevenção para a rede de escolas municipais, né? E recomendações e aprendizados sobre conselhos municipais de drogas. Como nós sabemos que esse é um tema bastante polêmico e, ao mesmo tempo, esse é um debate fundamental, né? Nós tivemos agora aqui em São Paulo mesmo o candidato Celso Russomano apresentando a proposta de que pessoas em situação de rua que fazem uso problemático de drogas devem ser tratadas pelas igrejas, né? Então, esse é apenas um exemplo de uma ideia ruim a respeito desse tema tão polêmico. Queria entender com você, né? Acho que você já explicou bastante aí em relação ao guia, né? E eu acho que é bem bacana a gente falar um pouco sobre essa plataforma, né, de política antidrogas. A gente tem, por exemplo, um problema crônico na cidade de São Paulo, que é Cracolândia. É um problema não só de São Paulo, do Rio, de outras cidades brasileiras. Por que nenhum governo consegue resolver o problema da Cracolândia? Porque se combate ali o final dessa história, porque vai ali... O problema tem que ser resolvido antes, com políticas públicas, com centros de recuperação. Eu mesmo já fiz, ao longo da minha vida como jornalista, várias matérias sobre essa questão do crack, e uma reclamação recorrente de familiares das vítimas de falta de centros de apoio, de acolhida dessas pessoas. Como é que você vê essa questão hoje do crack em São Paulo e o que pode ser feito em termos de políticas públicas? Vocês que se juntaram para criar essa plataforma. Bem, acho que o caso da Cracolândia em São Paulo, né? Aliás, o próprio nome Cracolândia já é o caminho para chegar a um diagnóstico equivocado, né? O Carl Hart, que é um professor de neurociências da Columbia University, nos Estados Unidos, um dos mais importantes, mais respeitados especialista em drogas no mundo, ele esteve no Brasil e criticou muito o fato de que nós chamamos aquela região, na região central de São Paulo, de Cracolândia. Ao fazer isso, nós estamos
apontando para um problema equivocado. O problema não é a Cracolândia, o problema não é o lugar, né? Aquele lugar é o que é por conta das pessoas que lá estão, né? Então, a primeira constatação é que toda política, não apenas de drogas, mas toda política pública, ela deve estar voltada para a pessoa, para o cidadão. Aquelas pessoas que estão na Cracolândia, elas não perderam a sua condição humana, né? Embora muita gente faça força para desumanizá-las, né? Chamando-os de zumbis, de noias, de craqueiros, né? São variações de um processo muito conhecido, que é o de desumanização. Os nazistas faziam exatamente isso com os judeus, com os negros, com os homossexuais, né? Então, Cristiano, é um processo, né? Falar um pouco a gente está falando um pouco de alteridade, né? Que é se colocar no lugar do outro, né? Isso que você está falando é isso, assim, quer dizer, de você um familiar seu poderia estar ali, né? Naquele momento, claro. Enfim, as pessoas não têm essa dificuldade hoje em dia de se colocar nesse lugar do outro, né? E aí vem essa questão da desumanização que você está falando, né? E a droga, em especial o crack, é o inimigo público número 1. É muito conveniente a gente conseguir achar um culpado para todos os males, né? Porque isso nos desobriga de aprofundar o debate, de buscar as verdadeiras razões. Então, em vez de reconhecer que a Cracolândia não é um problema da droga, mas um problema da exclusão social, é muito mais fácil culpar o crack e dizer nós vamos combater o crack. Combater o crack é mais fácil do que combater a exclusão social. Nós fizemos uma pesquisa preliminar, que está no nosso site da plataforma, uma pesquisa preliminar a respeito dos inscritos no programa de Braços Abertos, que o Fernando Haddad, quando era prefeito, implementou, e que era um programa pioneiro, diferente dos outros, porque não exigia abstinência, não exigia que as pessoas que usam drogas deixassem de usar drogas, até porque deixar de usar drogas é uma coisa muito difícil. Nem todos conseguem e nem todos querem, né? E é uma questão também extremamente controversa. Cristiano, só um minutinho, diga. Desculpa te interromper, só para a gente chamar aqui uma transmissão, você acompanha, você que está assistindo a TV Alesp, a Rede Alesp, você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior, você assiste ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Se você quiser continuar assistindo aqui essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Então, bem, Cristiano, desculpa te interromper. Preliminar que nós fizemos a respeito do programa de Braços Abertos, nós descobrimos que os beneficiários do programa, aquelas pessoas que se inscreveram no programa para poder trabalhar, ter algum tipo de renda, moradia e alimentação, que é o básico, né? Um lugar para descansar, para dormir, um lugar para comer, se alimentar, para tomar um banho e uma renda mínima. São iniciativas com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade daquelas pessoas que continuam tendo dignidade mesmo usando drogas, né? E aí, nessa avaliação preliminar, nós descobrimos que 70% das pessoas inscritas no programa, que naturalmente são moradores e frequentadores do centro da cidade, do local que nós chamamos de Cracolândia, essas pessoas, 70%, já tinham passado pelo sistema prisional ou pelo sistema socioeducativo, né? Esse é apenas um dado. A grande maioria de pessoas não brancas, mas o dado de que 70% delas passou pelo sistema prisional, pelo sistema socioeducativo, nos dá o caminho para compreender o que existe ali. São pessoas que romperam vínculos com a sociedade, vínculos com a família, vínculos com o trabalho, que passaram por essa experiência prisional e, ao obter a liberdade, não conseguiram se reinserir, porque nós sabemos o quão difícil é reinserir pessoas que foram presas, né? E é por isso que os índices de reincidência no crime no Brasil são tão altos, porque aqueles que saem não são reinseridos, né? Não têm oportunidades de trabalho no mercado legal. Então, a partir dessa constatação, nós percebemos que o que existe nesse local, a causa não é a droga. A droga ela pode ser muitas vezes a consequência.
E a gente até entende isso, porque, afinal de contas, morar na rua, não ter um teto para se abrigar, o que você vai fazer? Né? Buscar a alienação da realidade é certamente o caminho mais imediato. E para viver na rua, o crack é muito útil. Ele resolve o problema da fome, ele resolve o problema do frio. E é importante dizer também que pessoas que estão na rua usam crack num contexto de um uso múltiplo de drogas. Né? Se a gente for analisar a situação daquelas pessoas, talvez o principal problema não seja o crack. O principal problema provavelmente é o consumo de bebidas alcoólicas, que é uma droga legal. Né? Agora, aquelas pessoas elas se encontram num contexto de absoluta exclusão, num contexto de uso múltiplo de substâncias. O que precisa ser feito? Muitos políticos e grande parte da sociedade deseja aprofundar a exclusão que essas pessoas vivem, sugerindo, defendendo a ideia de internação forçada, de um tratamento contra a vontade. A ideia dessas pessoas é que passe ali um ônibus e force essas pessoas a entrar e ser deslocadas para um local onde elas vão ficar confinadas. Né? Então, essas pessoas defendem uma política de confinamento. Nós, ao contrário, defendemos uma política de drogas que seja a mais respeitadora de direitos possível, até porque a Lei 10.216, que é a lei que regula a política de saúde mental no Brasil, ela é muito clara ao dizer que nenhum tratamento pode ter por objetivo outro interesse que não seja o bem-estar do próprio indivíduo. E as regras sobre internação à força são muito claras. O fato de uma pessoa usar drogas não justifica a internação à força. O fato de uma pessoa ser dependente também não justifica. Apenas situações excepcionais de crise, em que a pessoa coloca em risco a si mesma, é que podem justificar, por um período curto, necessário para a ultrapassagem desse momento de crise, a internação contra a vontade dos indivíduos. Nós temos todo um protocolo de tratamentos, nós temos toda uma política de saúde mental que foi estruturada, mas que desde 2016 passou a ser atacada, que já previa iniciativas como a redução de danos. O que é a redução de danos, né, que o atual governo federal tenta criminalizar? A redução de danos é uma estratégia pragmática que reconhece que há pessoas que usam drogas que ou não conseguem ou não querem parar de usá-las e que, mesmo em relação a elas, é possível estabelecer medidas que melhorem a qualidade de vida dessas pessoas sem exigir que elas estejam abstinentes em relação ao uso das substâncias. A redução de danos é uma estratégia largamente utilizada em todo o mundo e ela está prevista no Brasil, não só na Constituição, mas também na Lei de Drogas. Né? No entanto, por conta da ideologização desse debate, né, que endereça uma falsa solução, que é acabar com as drogas e internar todas as pessoas dependentes, que é absolutamente absurdo, que nenhum país do mundo conseguiu fazer, e esse talvez seja a razão pela qual as nossas políticas de drogas reiteradamente fracassam. Nós mencionamos aqui que os últimos prefeitos de São Paulo, todos eles prometeram o fim da Cracolândia e todos eles foram incapazes de colocar em prática essa promessa. Cristiano, eu estou escutando toda a sua análise em relação a esse combate às drogas, né? E eu fico pensando se nós não teríamos, às vezes, que investir um pouco mais na prevenção, tentar fazer com que os jovens não entrem nas drogas. Se isso não seria mais adequado do que depois tentar combater o próprio uso das drogas. E eu fico pensando nas escolas públicas, né? Principalmente. Mas a gente vê, às vezes, o entorno das escolas com bares, com casa de jogos, com todo um meio ali que muitos adolescentes, principalmente, se sentem tentados, ao invés de entrar para a escola, a ficarem ali no entorno da escola. Não seria interessante, até porque você falou em humanização, né, muitas vezes, não seria interessante uma participação maior das comunidades junto às escolas para que se combatesse ali, se houvesse uma prevenção para que os jovens, principalmente os adolescentes, não experimentassem a droga ali ao redor das escolas?
Sem dúvida, a prevenção é um caminho importante e acho que nós estamos falhando gravemente nessa atuação. Isso porque os programas de prevenção nas escolas hoje se resumem à entrada de policiais militares fardados que vão repetir o discurso da guerra às drogas, né? Do não use as drogas. Né? O Proerd tem um leãozinho, que é o símbolo, o mascote, e que, no mais das vezes, costuma ridicularizar, quando não ameaçar, pessoas que usam drogas, né? Sugerindo, inclusive, violência como forma de combater o uso de drogas. Evidentemente, é uma estratégia completamente equivocada, os resultados mostram que ela não tem eficácia nenhuma, e eu tenho, inclusive, dúvida se dá para chamar isso de programa de prevenção. Prevenção, ao meu ver, deve ser feito por quem entende da metodologia pedagógica. Quem tem que falar de prevenção na escola é o professor, não o policial militar fardado, né? É o professor que tem que trazer esse assunto. As crianças, elas têm que receber informações a respeito dos riscos associados ao uso de cada substância antes de iniciar o consumo, antes de entrar numa idade em que a possível experimentação pode acontecer, exatamente como a educação sexual. Não adianta dar educação sexual para os adolescentes depois que eles já iniciam, eventualmente, a atividade sexual. Isso tem que acontecer numa idade anterior, né? Então, o que eu costumo dizer é que as crianças e adolescentes, elas precisam ter educação sobre drogas, né? Não apenas para evitar o consumo, porque, de fato, drogas são substâncias que não devem ser utilizadas por menores de 18 anos, né? Isso vale para todas as drogas, mas, evidentemente, nós sabemos que há aqueles que vão experimentar. Isso é matemático, né? E para aqueles que vão experimentar, eles precisam ter informações baseadas em evidências científicas a respeito dos efeitos que as drogas produzem e mesmo do que fazer em situações de emergência, no caso, por exemplo, de uma overdose, né? Procurar ajuda, procurar um posto médico, não deixar a pessoa abandonada pelo receio de, eventualmente, ser responsabilizado ou ser criminalizado em função da ilegalidade do uso de drogas, né? A grande verdade é que, quando a gente fala em prevenção, não pode se restringir ao discurso do não use drogas, né? É preciso ir além, porque, apesar de proibidas, muitas drogas serão utilizadas mesmo por adolescentes. Não há nenhum controle perfeito que impeça que isso aconteça. Basta a gente observar o que acontece com álcool e tabaco, que são substâncias legalizadas, mas cujo acesso é proibido a menores de 18 anos. Apesar desta regra, há menores que têm acesso a essas substâncias. Aliás, a pesquisa que a Fiocruz fez a respeito do padrão de consumo de drogas no Brasil mostrou que o principal problema em matéria de política de drogas no Brasil é o uso problemático de drogas. São mais de 30 milhões de pessoas que fazem uso problemático de bebidas alcoólicas no Brasil, e a bebida alcoólica é a porta de entrada para o uso de drogas. A média de início de consumo de bebida alcoólica no Brasil é 15 anos para os meninos, 17 anos para as meninas. Portanto, antes dos 18 anos, a maioria dos nossos jovens experimenta a bebida alcoólica, que é a porta de entrada para substâncias entorpecentes, né? Portanto, o que me parece é que nós devemos deixar de lado o tabu moral e fazer uma abordagem pragmática, né? Que leve em conta a realidade e que dê aos estudantes uma noção baseada em evidências científicas a respeito dos riscos associados ao uso de cada substância. Hoje, a nossa prevenção é baseada nesse discurso da guerra às drogas, de que é possível construir um mundo livre de certas substâncias, que é uma realidade absolutamente irreal, né? Nenhum país do mundo conseguiu abolir as substâncias ilegais. E, ao contrário, nós estamos assistindo aqui, muitos deles estão legalizando. Agora mesmo, os Estados Unidos acabou, mais 3 estados legalizaram o uso adulto de cannabis, e o Oregon descriminalizou a posse para uso pessoal de todas as substâncias, não apenas maconha, mas cocaína e heroína também
são substâncias cuja posse não mais é criminalizada nesse Estado americano. Cristiano. Canadá, Uruguai legalizaram a cannabis, o México está estudando isso, na Europa, diversas políticas de drogas flexíveis. Infelizmente, o Brasil está na retaguarda mundial das políticas de drogas, ao lado dos países mais fundamentalistas e mais atrasados. Não por acaso, os resultados que nós colhemos são também muito ruins. Cristiano, pois é, eu queria bater um papo com você sobre isso, sobre essa questão, né? Quer dizer, você que trabalha, né, com uma plataforma brasileira de políticas de drogas, né, que tem um guia de políticas de drogas para municípios, legalizar as substâncias, drogas que hoje são proibidas, é o melhor caminho, não é o melhor caminho? Como é que você vê isso no contexto brasileiro? Você falou aí dos Estados Unidos, que realmente está votando essas questões, que na América do Sul a gente já tem. O que pode acontecer, né? Quais são os riscos e os possíveis benefícios, vamos dizer assim, de uma legalização? Bom, antes de falar dos possíveis benefícios de uma legalização, acho que é importante fazer um balanço do atual modelo de política de drogas, né? No Brasil, apesar de proibidas, as drogas ilegais circulam como se permitidas fossem, né? Basta andar pelas ruas das grandes cidades e perceber que as pessoas usam drogas abertamente, apesar da ilegalidade. Então, nós temos esse primeiro aspecto, que apesar de proibidas, elas circulam como se fossem legalizadas, e que, apesar de proibidas, elas nunca foram tão potentes, tão acessíveis, tão baratas como hoje, né? E, além disso, a nossa política de drogas, que é uma política de guerra às drogas, produziu uma violência absurda. O Brasil é provavelmente o país mais violento do mundo, são mais de 60 mil mortes violentas por ano, sendo que o índice de esclarecimento dessas mortes é baixíssimo, a qualidade da investigação criminal a respeito de mortes e violência no Brasil é ridícula, e nós temos ainda uma carta branca para a violência policial, que é a guerra às drogas, né? O policial matou alguém numa operação, praticou um excesso, basta dizer que a vítima era traficante, e isso praticamente garante a impunidade, né? Nós tivemos uma decisão do ministro Edson Fachin proibindo operações policiais nas comunidades pobres do Rio de Janeiro durante a pandemia, porque foram inúmeros os casos de violência, de morte de pessoas absolutamente inocentes, né? Um deles, um jovem de 14 anos com uniforme escolar, indo para a escola, foi alvejado pelo helicóptero da polícia e morreu sem entender por que o helicóptero atirou nele, que estava com a roupa de escola, né? Esse é apenas um exemplo entre milhares que a gente poderia dar de abusos e violência policial. Nós temos também uma das polícias mais violentas e mais letais do mundo, e a guerra às drogas é uma das razões. Temos a corrupção, não há circulação de drogas sem corrupção. Temos o encarceramento em massa, nós somos a terceira maior população prisional do planeta, 40% dos presos estão lá por conta da lei de drogas, no caso das mulheres, 2 em cada 3, e nós sabemos que as prisões brasileiras são verdadeiras parcerias público-privada entre Estado e crime organizado. O Estado manda até a porta da frente, da porta da frente quem manda é o crime organizado. Quanto mais a gente prende, mais o crime organizado se fortalece. E por Cristiano, fim... Diga. Oi, desculpa. Obrigado pela... Pode concluir aí, por fim, por favor, conclua o seu último item aí. Eu só ia falar que a avaliação da nossa política de drogas ela é muito ruim, né? Então, eu sou favorável à legalização de toda e qualquer substância, porque, a meu ver, o indivíduo é soberano a respeito do que pode ou não penetrar o seu organismo, e eu defendo que adultos capazes devem ter a liberdade para optar por ingerir qualquer substância. Evidentemente, se uma pessoa ingere uma substância psicoativa e vai dirigir um automóvel, isso é inadmissível, né? Mas como nós já temos substâncias que são até mais nocivas, algumas substâncias legais do que substâncias ilegais, se a gente comparar, por exemplo, bebida alcoólica com cannabis, a bebida alcoólica causa mais problemas à saúde do que a cannabis. Cristiano... Então, para que crianças e adolescentes não tenham acesso a substâncias que elas não devem ter, eu defendo um mercado regulado. Toda e qualquer substância deve ter um canal legal de acesso, acessível apenas a adultos capazes. Tá certo, muito obrigado. Cristiano Marona, secretário executivo da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas, muito obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço, obrigado pela oportunidade. Tá certo, muito obrigado. Bem, Fábio, esse foi o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, né? A gente aí trazendo as principais notícias que acontecem no Brasil, aqui no Parlamento Paulista, no mundo, falando sobre a Covid, falando sobre temas polêmicos, temas do dia a dia, do nosso cotidiano aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo. A gente vai para um breve intervalo, já a gente volta, não é isso? Voltamos em instantes com mais informações para você, não saia daí. Até já. A gente volta já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.